Nós iremos partilhar hoje sobre uma palavra que está lá em Isaías, no capítulo 61, versículo 1 e 2. Mas a gente não vai pegar esse texto. A gente vai pegar Lucas, capítulo 4, versículo 16, tá certo? Porque o capítulo 61 de Isaías, que foi proposto para nós meditarmos hoje, versículo 1 e 2, Jesus mesmo explica esse texto em Lucas capítulo 4, a partir do versículo 16. Então, melhor do que eu explicando o texto, com toda certeza é Jesus, né? Então a gente vai ouvir o que Jesus tem a dizer a respeito dessa palavra que está em Isaías, capítulo 61, versículo 2, 1 e 2, né? Então, todos acharam aí Lucas, capítulo 4, versículo 16. A gente vai lendo aqui até onde o Senhor ir nos mostrando, né? Lucas, capítulo 4, versículo 16. Claudinha tinha pedido, junto com, acho que foi de Silene, foi Claudinha, não sei, que eu fui procurar uma leitura ali, que na hora do hino veio na minha memória o texto, mas não me lembrei onde estava, né? Mas é em Atos dos Apóstolos que aconteceu um Pentecostes, podemos assim dizer, universal para toda a igreja. E depois aconteceu um Pentecostes particular, se eu não me engano foi na casa de Jairo, não lembro bem, mas que eles estavam em uma casa e, estando em oração, o Espírito Santo foi derramado mais uma vez de forma meio que particular naquele grupinho que estava reunido. E nessa canção, né, que a gente cantava, me veio esse texto. E me veio aquele sentimento no coração de que hoje, não para toda a igreja, quando eu digo não para toda a igreja, não era além desse local, mas nesse local o Espírito Santo estava sendo derramado de forma particular e especial para cada um de nós, para nos fazer mais uma vez sairmos daqui revestido de força, revestido com essa força do alto, essa força que impulsionou e que impulsiona a pessoa a anunciar Jesus. Aí eu tentei encontrar ali o texto, mas não achei, mas me veio à memória isso, e naquele momento da canção eu dizia: Senhor, muito obrigado, porque se nossos olhos espirituais fossem abertos o suficiente, a gente poderia ver de novo o Teu Espírito se partindo, né? Sem se dividir, sobre cada um de nós e nos batizando mais uma vez e nos renovando, avivando em nós os dons do Espírito Santo, para que a gente pudesse em 2021 começar a missão com toda a força, com todo fervor. E eu sei que outras pessoas também sentiram isso, né? Então, para mim já era suficiente, né? Esse sentimento que o Senhor colocou no meu coração já foi mais do que suficiente para mim nessa noite. Mas vamos ouvir o que Jesus vem nos falar. Lucas capítulo 4, versículo 16 diz assim: Foi ele a Nazaré, onde fora criado, e segundo o seu costume, entrou em dia de sábado na sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Então Jesus, sendo judeu, era costume de Jesus ir à sinagoga, e também era costume da religião judaica, quando os judeus, homens que já eram maior idade, iam à sinagoga, ali serem aleatoriamente escolhidos para fazer a leitura. Então o servente, aquele que servia no templo,
ia em uma arca, uma âmbula, podemos assim dizer, um tabernáculo, recolhia um dos rolos dos livros da Torá e dava para aquela pessoa fazer a leitura. Então, Jesus, tendo o costume disso, foi à sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Desenrolou, encontrando o lugar onde estava escrito. Aí aqui está o texto de Isaías, capítulo 61, versículo 1 e 2. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou pela unção para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Enrolou o livro, entregou ao servente e sentou-se. Todos na sinagoga olhavam-no atentamente. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu aos vossos ouvidos esta passagem da Escritura. Todos testemunhavam a seu respeito e admiravam-se das palavras cheias de graça que saíam de sua boca. E diziam: não é este o filho de José? Ele, porém, disse, certamente, Jesus disse, certamente me citareis o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum, fazei-o também aqui em tua pátria. Mas, em seguida acrescentou: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. E aqui me faz lembrar 15 dias atrás que eu estava aqui e Renato falando sobre a missão, a vocação de Isaías, dizia para nós que muitas vezes nós ficamos esperando e até rezando a Deus que Ele envie alguém para anunciar o Evangelho na nossa casa. E Jesus vem dizer aqui que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria, nenhum profeta é bem recebido na sua casa. Então, no meio da sua família, vai ter pessoas que vão querer fazer com você, continuando a leitura aqui, o que fizeram com Jesus. Veja o que diz o versículo 25: de fato, eu vos digo que havia em Israel muitas viúvas nos dias de Elias, quando por 3 anos e 6 meses o céu permaneceu fechado e uma grande fome devastou toda a região. Elias, no entanto, não foi enviado a nenhuma delas, exceto a uma viúva em Sarepta, na região de Sidônia. Então, uma viúva estrangeira. Havia igualmente muitos leprosos em Israel, no tempo do profeta Eliseu. Todavia, nenhum deles foi purificado, a não ser o sírio Naamã, outro estrangeiro. Diante dessas palavras, todos na sinagoga se enfureceram. Olha, no início todos elogiavam o poder e as palavras que Jesus anunciava. E agora eles estão enfurecidos. E veja o que diz o texto: e levando, expulsaram-no para fora da cidade e o conduziram até um cimo da colina sobre a qual a cidade estava construída, com a intenção de precipitá-los de lá. Ele, porém, passando pelo meio deles, prosseguia seu caminho.
Palavra da salvação. Meus amados irmãos, quando nós pegamos um texto desse para meditar, como eu dizia, Jesus explica o texto do profeta Isaías. Eles esperavam um Messias, Israel esperava um Salvador, um Redentor, um Messias. E eles conheciam as Escrituras. E quando Jesus disse: olha, hoje se cumpriu aos vossos ouvidos esta palavra da Escritura. Que palavra? A palavra a respeito do ungido de Deus, a palavra a respeito do Messias, do Redentor, do Salvador de Israel. E Jesus disse que Jesus, quando disse se cumpriu essa palavra, Jesus estava dizendo: este Messias que Israel espera sou eu. Aí alguém lembrou: espera aí, esse rapaz é filho de José, como ele pode ser o Messias? E daí alguns começaram até a elogiar Jesus, dizendo que as palavras de Jesus, que Jesus anunciara em outras regiões, em Cafarnaum, eram palavras de quem tinha autoridade. A gente sempre escuta isso nas leituras da missa. E ele falava como quem tem autoridade, não como os escribas. Aí disseram: se esse rapaz é filho de José, como é que ele pode dizer que é o Messias? O pensamento que veio foi logo igual aquele pensamento de Filipe, ou melhor, de Natanael, né? Quando Filipe disse: Natanael, encontramos o Messias. E Natanael disse: quem é? De onde é? Ele é de Nazaré. E de Nazaré pode sair alguma coisa boa? De Nazaré pode sair o que presta? Então lembraram que Jesus era filho de José. Disseram: então não pode ser ele o Messias, ele não pode ser o Salvador. Só que aqui está a carteira de identidade de Jesus. Este trechinho do profeta Isaías que diz, retomando o versículo 18: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou pela unção. Que unção? A unção do Espírito Santo no seu batismo. E desceu sobre ele o Espírito como que uma forma corpórea de pomba. E o Senhor dos céus gritou, bradou, como que voz de trovão: este é o meu Filho amado, em quem eu ponho toda a minha afeição. Então Jesus diz que ele é o ungido pelo Espírito Santo. E qual era a missão do Messias? Para evangelizar os pobres. Jesus foi aos pobres, aqueles que ninguém queria: aleijados, coxos, cegos, paralíticos, famintos, pecadores, prostitutas, ladrões, leprosos. E ele continua dizendo: enviou-me para proclamar a libertação aos presos. Mas não eram presos, meus irmãos, das cadeias temporais, das cadeias com cadeado. Eram presos nas cadeias espirituais. Quando Jesus se aproximava de alguém que estava possesso por um espírito mau, o próprio Espírito gritava: o que viestes fazer aqui, Jesus de Nazaré, para nos atormentar antes da hora? E muitos diziam: eu sei quem tu és o ungido de Deus, o servo do Deus Altíssimo, o Filho de Deus. E muitas vezes Jesus mandava que se calasse. Então Jesus era esse ungido que veio proclamar a libertação. O apóstolo Paulo diz para nós
que Ele veio nos tirar do reino das trevas e nos introduzir no seu reino de luz. Ele veio quebrar, destruir o muro da inimizade que nós tínhamos com Deus. E por isso Jesus vai dizendo: e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos, e para proclamar um ano da graça do Senhor. Não sei se vocês lembram, mas um profeta mandou os seus discípulos perguntar a Jesus. Está lá em Lucas capítulo 7, se eu não me engano, a partir do versículo 19. João Batista, na prisão, manda os discípulos dele perguntar a Jesus. Pergunta se é Ele mesmo aquele que nós aguardamos ou devemos esperar outro. E qual é a resposta de Jesus? Sou eu? Não. Qual é a resposta de Jesus? Vai dizer a João que sou eu mesmo? Não. Jesus diz o quê? Vai dizer a João que os cegos veem, os surdos ouvem, os mudos falam, os paralíticos andam, os mortos são ressuscitados e os que estão cativos pelo poder de Satanás são libertos. E quando Jesus diz isso, eles começaram a dizer: como é que o filho de José pode ser o Messias? E Jesus, conhecendo, sondando o que estava no coração deles, talvez a gente pode até ter no nosso coração, às vezes querendo ou sem querer, essa dúvida: será que Jesus é Deus mesmo? Será que Ele é o Redentor mesmo? Essa pandemia está quase entrando para um ano e a coisa parece que piora cada vez mais. Será que Deus opera milagre ainda? E Jesus, sabendo o que estava no coração deles, Jesus disse: talvez vocês digam, médico, cura a ti mesmo. Ou seja, faz aqui na tua cidade, no meio da tua gente, o que tu fizeste em Cafarnaum, a cura, fizesse paralítico andar, expulsasse demônio. E eles eram tão incrédulos que quando Jesus expulsava demônio, eles diziam que Jesus expulsava demônio pelo poder de Satanás, pelo poder de Beelzebul, pelo poder do rei, do príncipe das trevas. Aí Jesus, para provocá-los e levá-los à meditação, Jesus disse: olha, tinha muitas viúvas em Israel, mas o profeta Elias não foi enviado a nenhuma delas. Foi enviado a uma estrangeira lá de Sarepta. Jesus estava dizendo: olha, é por isso que eu não vou fazer milagres aqui. É por isso que eu não vou fazer. Porque os estrangeiros se abrem à salvação, se abrem à graça. Lembra? Senhor, a minha filha está possessa por um demônio, vem curá-la. Eu vim, senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas as ovelhas da casa de Israel não queriam ouvir. Aí aquela mulher disse: sim, Senhor, eu sei, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. E Jesus disse o quê? Eu não vi tamanha fé em Israel. E aquela estrangeira que Jesus chamou de cachorrinha, porque ele disse: não fica bem tirar o pão da mesa dos filhos para dar aos cachorros. Aquela mulher disse: mas os cachorrinhos, eu, Senhor, eu sou uma cachorrinha que precisa da tua graça. Eu sei que os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Os teus filhos comem, se espaldeiam, né? E com isso derramam as migalhas. Eu quero me alimentar dessa migalha. Então Jesus disse: olha, nenhuma viúva de Israel recebeu a graça de ser visitada pelo profeta Elias, a não ser uma estrangeira. E depois ele disse de novo:
e existia muitos leprosos em Israel. Mas quem foi curado pelo profeta Eliseu? Um sírio, um estrangeiro, que se abriu à graça de Deus. E nisso aí, eles começaram a ficar irados e queriam fazer o quê? Matar Jesus. Queriam matar o Messias. Então, meus amados irmãos, esse evangelho, esse trecho do evangelho vem dizer para mim e para você, que se você crê ou se você não crê, se você aceite ou se você não aceite, Jesus é o Messias, Jesus é o Redentor, Jesus é o Salvador. Quer nós aceitemos, quer não aceitemos, quer nós nos abramos à sua graça ou não, Jesus é o Redentor, Jesus é o Salvador, Jesus é aquele que veio para nos libertar, para nos salvar, para nos resgatar das garras de Satanás. Eu me lembro que Cláudia disse assim, a respeito de Timóteo, Paulo elogiando Timóteo, elogiando a fé de Timóteo, e dizendo a Timóteo: olha Timóteo, mantém viva a chama que tu recebestes da tua avó, né? Eu não lembro o nome da avó dele agora, eu tinha em mente, mas não lembro agora. É pai, essa. Aí Cláudia dizia: você lembra quem foi que anunciou Jesus para você? Você lembra qual foi o primeiro momento que você despertou para a realidade de que Jesus é teu Salvador? E na mesma hora ali me veio o homem que me convidou para o grupo de jovem, que foi José Nivaldo da Bela Vista. Já faleceu. E eu comecei a dizer: Senhor, muito obrigado, Senhor, porque aquele homem apareceu na minha vida. Muito obrigado porque aquele homem veio até mim. Porque se ele não tivesse vindo até mim, com certeza absoluta, eu estaria ainda mais atolado no lamaçal do pecado. Mas graças à vinda daquele homem até mim, o Senhor me tirou. Ele me fez como fez com Davi. Davi diz isso: o Senhor me tirou do lamaçal do pecado, do lodo, do charco de lodo, e colocou meus pés firme sobre uma rocha. E eu cresci lembrando quantas e quantas vezes eu saí para passar a noite bebendo, quantas e quantas vezes eu saí para passar a noite me prostituindo, quantas e quantas vezes eu encontrei mulheres que eu não sabia de onde era, de onde veio, aonde estava, com quem tinha chegado ali, e dali a gente começava bebendo, começava dançando, depois ia para um motel da vida, passava a noite, no outro dia desaparecia, ninguém mais sabia nem de onde veio, nem para onde veio, nem qual foi a intenção que tinha vindo, nada. E quantas vezes a graça do Senhor me libertou de uma doença, de uma morte. Quantas e quantas vezes. Quando a gente estava no discipulado da comunidade, Ricardo, Patrícia e os meninos, lá naquela casa lá embaixo, não lembra, ali perto da padaria, né? Lá embaixo ali, perto da câmara não, a outra. E ali eu lembrei uma vez, naquela ocasião ali, onde a gente rezava um pelo outro, com a mão imposta mesmo um pelo outro, rezando, pedindo a Deus que viesse o Espírito Santo sobre cada um de nós, como veio em Pentecostes. E eu me lembro ali uma vez que eu dizia: olha, eu agradeço muito a Deus, porque hoje eu tenho amigos que são amigos de Jesus. Eu agradeço a Deus porque hoje eu tenho amigos que não me chamam para fazer o pecado, para cometer o pecado, mas que a gente se reúne para rezar, para ler a palavra de Deus,
para escutar Deus. E quantas vezes que amigos, entre aspas, me chamavam para festas mesmo. E essas festas eram festas realmente fortes, onde acontecia coisas ruins, onde a gente dividia droga, né? Eu digo a gente, mas a primeira vez que eu fui fumar, né? Já tinha passado de tantas e tantas bocas, e eu fiquei com nojo, e graças a Deus eu vi ali, na hora não, mas agora eu vejo que ali, naquele nojo que eu sentia daquele cigarro, era mais uma vez a graça de Deus fazendo acontecer na minha vida o que disse Jesus que era a sua missão: nos resgatar da opressão de Satanás, nos resgatar do reino das trevas, tirar as escamas dos nossos olhos. Lembra do apóstolo Paulo, que foi celebrado ontem a conversão de São Paulo? São Paulo enxergava, mas enxergava com seus próprios olhos. Viu uma grande luz que era Jesus, ficou cego. E depois foi curado da cegueira e passou a enxergar com os olhos de Jesus. Eu acho que você também lembra das inúmeras vezes que você queria ver as coisas com seus olhos, mas na verdade você era cego. E sempre se direcionava para um abismo ainda mais profundo. E depois que você teve um encontro com Jesus, você conseguiu compreender que existia na verdade nos seus olhos algo como que escamas que te impedia de ver a vontade de Deus para a tua vida. E a vontade de Deus para nós, meus irmãos, é fazer o que Jesus disse aos apóstolos: olha, o que é dito a vocês ao pé dos ouvidos, proclamai para o mundo, gritai dos telhados. E a gente precisa gritar para o mundo ouvir que Jesus é Senhor, que Jesus é Salvador, que eu não tenho nada a perder se eu entrego a minha vida inteira a Jesus. Eu digo a vocês, eu não me vejo olhando para trás. Eu não quero retornar à vida velha. Eu não quero. Tenho minhas quedas, tenho os meus pecados, tem muitas vezes que eu caio mesmo, e às vezes é capaz de eu ficar prostrado, mas a graça de Deus vem, nos toma pela mão e nos levanta. Assim como Jesus fez. Olha, toda vez que eu estou prostrado, e toda vez que de repente naquela prostração eu sinto uma força que me faz levantar, que me faz desejar voltar para o caminho de novo, eu vejo como se estivesse ao vivo, vendo Jesus se abaixando e tomando a mão de Maria Madalena, né? Aquela prostituta, não sei se era Maria Madalena, alguns dizem que era, outros não, né? Que se prostrou, desceu até onde ela estava, foi ao lugar que ela estava, no pecado dela, tomou a mão dela e perguntou: olha, ninguém te condenou? Não, Senhor. Então eu também não te condeno. Levanta-te, vai e não peques mais. Às vezes a gente, quando lê algumas coisas que Jesus diz, a gente diz: isso não tem lógica. Se a gente fosse analisar pela nossa visão humana, a gente ia dizer: isso não tem lógica. Porque como é que Jesus ia dizer para aquela mulher: olha, levanta-te, vai embora e não peques mais? Que a Bíblia diz que Jesus foi igual ao homem em tudo, menos no pecado. Segundo a tradição da igreja, somente Nossa Senhora não cometeu o pecado. E como é que aquela mulher não ia pecar mais? Com certeza ela voltou a pecar. Com certeza ela pecou em algum momento. Mas não pecou, não voltou para a vida velha. Ela pode ter até escorregado em outro pecado, em outra situação, um pensamento, talvez uma má intenção, uma omissão. Mas aquela vida velha de prostituta,
ela não voltou mais. E é isso que Jesus está dizendo para nós nessa noite. Talvez você vai cair. Se você cair, eu levanto você de novo. Mas voltar à vida velha, não volte mais. Não volte. Não volte. E Paulo disse isso aos Efésios: é preciso se despir do homem velho, se despir da mulher velha. O que é se despir da mulher velha? É fazer como Maria Madalena fez. Eu sou prostituta? Não. Eu estou como prostituta, mas a partir de agora eu vou me despir dessa mulher. Essa mulher prostituída não mais vai dominar a minha vida. Eu sou nova mulher, eu sou nova criatura. Você é um homem prostituído, você é um homem adúltero, você é um homem, sei lá, viciado em jogo, viciado em droga, o que for. Levante-se, se despida, né? Dá até para dizer se despir, no sentido de tirar, e se despedir do homem velho e dizer: eu não vou voltar mais a isso, porque a partir de agora eu sou nova criatura. Porque aquele que está em Cristo é nova criatura. Eis que eu faço nova todas as coisas. Eis que eu faço nova todas as coisas, disse Jesus. E nós precisamos, porque nós fomos ungidos também pelo Espírito Santo, nós precisamos fazer da nossa vida uma continuidade da missão de Jesus. Vamos ficando de pé. Não sei se Claudinha ou se Silene pode ajudar, né, com a canção